Oi, tudo bem? Meu nome é Nádia Obadia, eu falo aqui do canal Vivendo Esoterismo, que vocês sabem foi criado exatamente para trazer as informações e as dicas importantes que vocês podem obter através das artes mágicas, do esoterismo e do misticismo no geral. Hoje a gente decidiu trazer para vocês um pouco da religião Wicca. Mas, aliás, antes de eu falar exatamente desse assunto, eu queria pedir um favor a vocês. É que eu quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal para que eu consiga fazer chegar até vocês os vídeos que eu vou postando, porque dessa forma o YouTube te encontra e te avisa. E, logicamente, não é só isso, né? Eu também quero pedir, porque eu sei que dessa forma eu faço o canal crescer, porque o YouTube também vai entendendo que os meus assuntos estão fazendo com que cada vez mais pessoas assistam a gente, o nosso canal. Tá? Bom, nós já conversamos muito. Dito isso, vamos falar da Wicca. A Wicca, ela é uma religião pagã, totalmente voltada para a natureza, e nessa religião você vai conseguir encontrar dois tipos de bruxos. Porque essa é uma religião voltada para os bruxos. É uma releitura da antiga bruxaria, tá? O bruxo solitário, que como o nome já está falando, ele vai trabalhar nas artes mágicas, digamos em carreira solo. Ele e a divindade. E também temos o bruxo que vai participar de grupos de bruxos, que são chamados covens, que devem ter no máximo 13 elementos, onde eles vão participar daqueles rituais todos juntos, aproveitando a energia que está sendo acumulada de todos eles. Certo? A Wicca, ela surgiu no século XX, em torno de 1950, como uma releitura da antiga bruxaria, aproveitando, no caso, quando o mundo todo estava se preocupando com alguns movimentos mundiais, que eram o movimento New Age, o feminismo e a importância que começou a ser dada para a preservação da natureza, a ecologia. Na Wicca, os bruxos eles têm um conjunto de regras e leis onde eles se baseiam para conseguir se manter dentro de uma postura muito ética, tanto profissional como emocional e espiritual. Na realidade, todas as leis e regras que a gente encontra na Wicca, elas são todas baseadas em cima da ação e reação, da lei de ação e reação. E a mais conhecida lei Wicca é a lei tríplice. Na lei tríplice, você encontra a seguinte confirmação, que tudo aquilo que um bruxo lança na magia volta para ele 3 vezes mais, tá? E é aí que ele tem que sempre se preocupar e se responsabilizar cada vez mais pelas atitudes que ele toma dentro da bruxaria. A Wicca, ela é uma religião onde o bruxo ele pode definir quais são as divindades que ele vai precisar trabalhar, tá? Cada um dos bruxos é que vai definir.
Então ele vai escolher entre os panteões antigos as divindades que lhe interessam, sejam um panteão romano, o grego, o celta, o hindu, enfim. Mas é importante que vocês saibam que não é sempre assim. Que a gente sabe que nas religiões, de um modo geral, a gente sempre tem várias linhas que são seguidas, que são nada mais do que caminhos que aquela religião se subdividiu, né? Então algumas regras vão mudando de uma coisa para outra. E é aí que você encontra algumas linhas ou tradições que não aceitam essa tão grande liberdade do bruxo. Então, existe, por exemplo, uma tradição chamada tradição eclética, que realmente aceitam todos os deuses, as divindades que o bruxo decide. Mas também tem uma outra, por exemplo, que é a tradição hereditária, que praticamente não aceita, na verdade não aceita nem o bruxo solitário, porque ele só trabalha em cima de covens. E nesse covém, todo conhecimento que alguém pode receber tem que ser passado sempre por uma outra pessoa que também tenha sido iniciada da mesma forma que aquela pessoa que vai receber o conhecimento. E ainda tem que ser todos parentes. Então isso faz o quê? Que os covens da hereditária sempre sejam com figuras de uma mesma família, né? Vocês não notaram uma outra coisa bem interessante? Que a Wicca é uma das poucas religiões onde a figura principal, geradora de tudo, é uma figura feminina, é a deusa. Porque a maioria das religiões sempre se relaciona com o Criador no masculino, é o Deus. Tá? Mas é uma coisa interessante dizer que isso não aconteceu porque alguém simplesmente definiu. Vai ser dessa forma e nós vamos ter uma deusa acima de tudo. Não. Isso tudo começou lá atrás, na era pré-histórica. Era uma época onde não existia ciência, tá? Então, o homem, quando ele olhava para as coisas da natureza que ele não sabia como aconteciam, ele passa a achar que aquele evento ele tinha como responsável um Deus. Assim, quando ele via o trovão, ele achava que aquele som que ele não conseguia compreender, com certeza estava sendo criado pelo Deus do trovão. As marés, aquele movimento das águas, também inexplicável para eles, com certeza começavam numa divindade. Daí os deuses das marés. E ele foi criando vários deuses que justificavam todos os eventos que ele via. E aí, de repente, ele começa a olhar para a mulher e ver que ela também fazia coisas que ele não sabia, não entendia como aconteciam. Primeiro, a mulher, em determinado momento, ela começava a fazer o abdômen crescer e até que ele se tornava muito parecido com a lua cheia. E ele olhava para a lua cheia e olhava para a barriga e não compreendia por que estava parecido.
E outra coisa que ele não conseguia perceber de jeito nenhum era que a mulher sangrava, sangrava, sangrava e não morria. E ele, toda vez que ele ia numa caçada, se machucava e sangrava, quase sempre ele morria. Porque era uma época onde eles não sabiam que tinha que usar remédio, não existiam remédios, na verdade não existia nem higiene para evitar as infecções. Então, o sangramento, os machucados, quase sempre faziam que o homem morresse. Mas a mulher estava lá, não morria e continuava a sangrar e não morria, e isso fez com que ele começasse a pensar que a mulher, ela podia sim ser uma deusa, uma divindade geradora de vida, porque ela paria. Por um tempo, esse quadro se manteve e, de acordo com o desenvolvimento da sociedade, quando o homem passou a se interessar pelas as plantações, colheitas, novamente a mulher também, aí já como uma divindade estabelecida, digamos assim, ela passa a criar rituais para boas colheitas, festivais para que o homem agradecesse pelas plantações de um modo geral, até que chega uma época que surge uma coisa chamada Santa Inquisição. Na Santa Inquisição, a Igreja Católica ela faz uma caça às bruxas, para que elas não mais existissem, porque a Igreja espalha a ideia de que as bruxas eram seres demoníacos. Bom, nisso, as bruxas do mundo todo quase desapareceram, porque as poucas que ainda existiam, que não foram mortas, elas tinham que esconder aquela religião com medo de serem mortas também. E assim foi por muito tempo, elas ficaram, digamos assim, escondidas no armário, até que, como eu disse no início da gravação, que elas ressurgiram fazendo essa releitura da antiga bruxaria, dessa vez com o nome de Wicca, sendo que com a Santa Inquisição, os monges católicos e sacerdotes em geral, eles começaram, mesmo depois que as bruxas sumiram, eles reforçaram a criação desse folclore em cima das bruxas, dizendo que bruxas eram seres ruins, maus, que bruxas elas comiam pessoas, elas matavam pessoas. E aí foi se criando aquela figura de bruxa, que bruxa é sempre muito feia, bruxa tem uma verruga na ponta do nariz, a bruxa tem uma gargalhada que chega a assustar. E foi na época também que as histórias foram criadas, historinhas que a gente dizia infantis, mas que tinham um fundo totalmente voltado para que a bruxa não fosse mais aceita. Eram histórias que, por exemplo, onde a bruxa normalmente ela comia criança, como a história de João e Maria, né? A bruxa de João e Maria, ela pegava as crianças e ficava alimentando para engordar, para ela poder depois comer. Tinha a bruxa também da Bela Adormecida. Ela tentava matar a figura da princesa
que era digamos assim, a protagonista, né? Então, ela sempre era ruim, era má. E dessa forma a igreja foi afastando cada vez mais a ideia de que bruxas ajudavam pessoas. Uma outra coisa importante que fez parte desse folclore contra as bruxas era que, normalmente, as bruxas, para se lembrarem dos ingredientes, de cada tipo de formulação, de cada poção que elas precisavam fazer, elas costumavam buscar na vida delas coisas que elas eram familiarizadas. Então, por exemplo, para realizar algumas coisas onde elas usavam uma erva que eram folhas, na verdade, pequenininhas, que tinham um formato muito parecido com o coração, ela vai e assimila da seguinte forma: eu tenho que usar a folhinha do coração de pombo. Pombo porque era uma folhinha muito pequena. Na verdade, ela não estava mexendo com literalmente o coração de um pombo, né? Era uma forma que ela conseguia lembrar do que ela usou. E isso foi, com facilidade, a Igreja Católica pega e começa a falar que realmente ela usava coisas, restos de pessoas, de animais, para conseguir as poções que ela precisava. Assim ela fazia também quando ela dizia que usar o rabo de lagartixa não era nada mais do que um espinho de um arbusto que ela precisava, que tinha uma seiva que era interessante para uma determinada forma, tá? E outras coisas eram todas assim. Todas se baseavam nas coisas que ela conhecia das florestas e como ela poderia se lembrar. Não esqueçam que uma bruxa é sempre alguém que já encontrou o seu lugar no mundo e que ela participa de uma religião totalmente voltada para a natureza. Então não teria lógica nenhuma ela, nessa religião que tenta preservar tudo na natureza, que ela matasse animais para fazer poções. Nada a ver, né? Então, bom, agora eu quero passar para vocês as receitas bem interessantes que eu trouxe hoje, baseadas na religião. Quando você acredita que de alguma forma você está sendo vítima de más influências energéticas, ou seja, que alguém, por alguma razão, esteja te fazendo sentir uma energia ruim, e essa energia está fazendo você modificar o teu comportamento usual, você vai fazer o seguinte: toma uma vela comum e também um copo com água, onde você já misturou uma colher de sopa de sal. Mistura o sal ali até que naquela água você tenha dissolvido todo o sal. Pega aquela vela e você vai, através do seu pensamento, tentar imantar todas as coisas que você não quer mais que voltem a acontecer com você. Então pensa nas atitudes que você tomou, que você não quer mais que se repitam. Você vai pensar nas sensações que você teve, que você também não quer mais que aconteçam. E ali você, depois que você já tiver passado para aquela vela todas as coisas que você quer que não mais se repitam,
você vai, prende essa vela, acende essa vela num pires ou num prato e depois, com ela acesa, você vai tomar o copo com água e colocar ele bem próximo da chama. Ali você vai vagarosamente derramando aquela água salgada para que aquela chama se apague. Enquanto você vai dizendo algumas palavras, tá? Você faz você derrama essa água bem devagar para que toda a frase você consiga colocar antes que a água termine, tá? Enquanto você derrama a água, você diz: assim como o fogo é apagado pela água, assim como o sal purifica a terra, eu apago as más intenções dos meus inimigos e soterro os envios que me foram feitos. Fiat, fiat, fiat. Vamos à segunda receita. Essa segunda receita, ela é quando você tem desejos que você tem dificuldade de concretizar. É o sabonete da prosperidade. Você pega um sabonete verde, um prego, e um prego grande, tá? Para te facilitar, e algumas velas verdes e douradas de vários formatos, de vários tamanhos, enfim. E um fósforo ou isqueiro. Bom, você vai pegar esse sabonete e com o prego você vai riscar ali os desejos que você quer. Assim é com uma casa, se for o caso, com o trabalho, você vai precisar escrever a palavra trabalho. E assim você vai riscar tudo que te interessa em todo o sabonete. Depois disso, você vai espalhar no seu banheiro, que você previamente já fez uma limpeza física nele, você vai espalhar no teu banheiro as velas verde e dourada que você escolheu e você vai acendê-las, tá? Faça isso direitinho, com pires, para evitar acidentes. Depois que você fez isso, você apaga a luz de cima do banheiro e naquele ambiente só clareado pelas velas, você vai tomar o seu banho. Pode ser de banheiro, de chuveiro, não importa. Enquanto você toma banho, você vai se ensaboando com aquele sabonete que você riscou. E vai imaginando que todos aqueles teus desejos agora passam a fazer parte de você mesma. Quando você achar que já é o bastante, você pode passar água no corpo e se secar com toalha sem problemas. Só evita de esfregar a toalha no corpo, tá? Você vai apalpando a toalha no teu corpo para absorver o máximo possível da água. Apaga todas as velas douradas e verdes que você acendeu antes e junto com esse seu sabonete você vai guardar, porque você tem que repetir esse ritual por 3 dias seguidos, tá? A nossa terceira receita, ela é feita para você ajudar na saúde de uma pessoa que infelizmente está doente. Para isso você precisa de uma fotografia dessa pessoa, 6 porta-velas ou candelabros, 3 velas azuis
e 3 velas lilás. Você dispõe os porta-velas como um círculo. Vai fazer aquele círculo. No meio do círculo, você vai colocar a fotografia da pessoa que está doente. E sobre cada porta-vela ou candelabro, você vai colocando uma vela colorida, tendo cuidado de alternar as cores. No caso, você coloca uma azul, depois uma lilás, novamente uma azul, uma lilás e uma azul, até terminarem todas as velas. Aí agora, com todas as velas já posicionadas, você vai pegando uma a uma e olhando para aquela vela, você vai imantar novamente com pensamentos de saúde para aquela pessoa. Então, até onde você se lembre da pessoa, por exemplo, trabalhando junto com você, pensa nela novamente trabalhando. Ou então, ela que antes gostava muito de contar piadas, contando uma piada e todo mundo sorrindo. E aí você vai pegando vela por vela e imantando de energias boas, de saúde para aquela pessoa, lembrando das coisas que ela já não está fazendo mais. Quando você terminar e imantar todas as velas, uma por uma e voltando cada uma para o seu lugar, você acende as velas e vai deixar queimar até o final essas velas. Quando terminarem de queimar, você vai guardar todos os candelabros ou porta-velas, a fotografia, porque novamente você vai no dia seguinte, por 3 dias seguidos, você vai fazer a mesma coisa, tá? No caso, você vai precisar de outras velas, né? O que vocês acharam do que a gente começou, dessa introdução à religião Wicca? Bem interessante, né? Eu quero agradecer a vocês por toda a atenção que vocês dispensaram para mim, tá? Muito obrigada mesmo, tá? E quero dizer a vocês novamente, não esqueçam das inscrições, eu preciso da ajuda de vocês, hein? E dizer que cada vez mais eu vou trazer coisas interessantes. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, de qualquer esclarecimento das receitas que eu fiz, deixem os comentários, perguntem, não há problema algum, eu vou passar tudo que eu puder passar para vocês, tá bom? Muito obrigada, tá? Não esqueçam que a Wicca ainda tem muita coisa para contar para vocês, para ajudar vocês, certo? Até o próximo vídeo, então. Bye, bye.